Nós celebramos a solenidade dos Santíssimos Corpo e Sangue do Senhor. Como dizia no começo da Santa Missa, hoje é o único dia no qual é previsto a procissão pública com o Santíssimo Sacramento. As demais procissões que nós fazemos em momento de oração são todas paralitúrgicas, no sentido de que é uma concessão pastoral, mas solenemente, liturgicamente, hoje era o dia de nós demonstrarmos a nossa fé pública no Senhor, mas também é um dia de pensarmos o que a quarentena trouxe-nos de volta. Muitos, por causa da correria, não estariam celebrando o Santíssimo Corpo e Sangue do Senhor hoje. Estaremos em outras situações, em outras realidades, e hoje o nosso coração, as nossas atenções, todas se voltam para Deus. Desliga isso aqui, corta isso aqui. Nós precisamos nos voltar todos ao Santíssimo Corpo e Sangue do Senhor. E esta festa de hoje, essa solenidade, ela tem uma história muito bonita, de uma tradição antiga de quase 800 anos. Em Bolsena, um padre chamado Pedro Braga celebrava a Santa Eucaristia na cripta de Santa Cristina. Enquanto ele elevava o corpo santo do Senhor, começou a jorrar gotas de sangue que derramaram-se sobre o corporal. Há quem diga que o padre Pedro Braga estava com dúvidas quanto à presença real de Jesus no Santíssimo Sacramento do altar. E naquele momento, quando acontece aquele milagre, é comunicado o bispo de Bolsena, que comunica o Papa Urbano IV, que morava na ocasião em Orvieto. Isso aconteceu no ano de 1862. O Papa, sabendo do ocorrido, pede que o milagre, as partículas que foram transubstanciadas de fato ali, aos olhos de todos, que elas sejam levadas a Orvieto, onde o Papa estava. E o Papa pede que São Tomás de Aquino elabore um hino, inclusive o hino que nós iremos cantar, de aclamação ao Santíssimo Sacramento para a bênção, e tem-se uma procissão. E quando está chegando a procissão, a tradição diz que o Papa Urbano IV olha aquela procissão que vem e diz: Corpus Christi, que no latim é o corpo de Cristo. Daí a tradição de se chamar essa festa como festa de Corpus Christi. Pode perceber que não fala que é a solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue do Senhor. Tradicionalmente é Corpus Christi. E em 64, o mesmo Papa Urbano IV torna essa solenidade para toda a igreja, e desde o ano 1330 já é conhecido que há essa procissão pública, essa fé pública no Santíssimo Sacramento. E hoje nós somos os continuadores dessa história. Quase 800 anos depois, nós continuamos celebrando publicamente a nossa fé no Santíssimo Corpo e Sangue do Senhor. Talvez no seu coração venha uma dúvida: mas padre, a gente não vai enfeitar as ruas, nós não vamos participar do Senhor que passará nas casas, não passará nos altares. As cidades tradicionais, Matão e Bitinga, que enfeitam as ruas. Eu me recordo da minha cidade, de Américo Brasilense, de madrugada, a gente no grupo de jovens arrumava todas as ruas, porque nós sabíamos que o Senhor iria passar lá. Por mais que nós não tenhamos a oportunidade dessa visibilidade da celebração, o culto mais bonito que nós prestamos a Deus é uma vida que se derrama diante dele e que o adore apesar das circunstâncias difíceis. É aquilo que Jesus disse à samaritana: os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram ao Senhor em espírito e em verdade. Nada pode barrar um coração adorador, um coração que adora o Santíssimo Corpo e Sangue do Senhor. E a liturgia de hoje nos apresenta propriamente esse itinerário de como celebrarmos o Senhor que nos alimenta, o Senhor que nos fortalece. Olha o que nos apresenta na primeira leitura. Deus, que submeteu o povo ao sofrimento, e é muito o que nós estamos vivendo hoje, usou desse sofrimento de maneira pedagógica para mostrar quem é aquele que guarda o povo. Imagine vocês que, como se fosse hoje, alguém parasse e falasse: segue eu aí, que nós vamos para uma terra, e lá é a terra prometida, e lá vai ter
uma terra onde produz tudo, o que planta dá, o que planta brota lá, eu vou levar vocês para lá. E o povo foi. Só que, gente, 40 e tantos anos, a gente vai no ânimo, é ou não é? Quando a gente está motivado, tudo fica bonito. Pode perceber, quando você vai começar alguma coisa, você vai animado, nós vamos e vamos, vai passando um dia, vai passando outro, é que nem o terço da madrugada, 3 da manhã, né? Tem uma época que dava 120 pessoas, agora morreu nos 80, o pessoal vai. Já teve a triagem, né? O pessoal fica perseverante. Quando tudo é novo, a gente se motiva e o ânimo de motivação, ele é muito fugaz. Pode perceber que todas as vezes que você ficou muito motivado, houve uma hora que você precisou de decisão. Basta olhar o que você faz da sua vida hoje. Quando você entrou na faculdade lá, você queria ser a referência bibliográfica do mundo. Hoje você quer passar de ano, você quer terminar o seu doutorado, você quer terminar aquilo que você está fazendo, porque uma coisa é a motivação que está em nós, outra coisa é a realidade que nós nos defrontamos. Eu vou dizer uma coisa para vocês: o sofrimento é uma realidade que nós precisamos conviver como o povo conviveu, e ninguém consegue mudança nenhuma se não se dispor a sofrer um pouco. O povo, para chegar à terra prometida, sofreu e sofreu demais, e Deus alimentou esse povo com maná caído do céu, mostrando que não é só de pão que vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E está aí uma verdade: você, para ser feliz, não é só barriga cheia, não é só satisfação de todos os seus prazeres e desejos, não é aí que está a felicidade. Pode perceber, olha para o mundo nosso, nós vemos, eu até comentava durante uma das reflexões da semana, como o povo não consegue entender que aqueles que têm todos os bens materiais vivem a tristeza. Não é assim? Quantas vezes você já disse: olha, mas dá para entender como aquela pessoa está triste lá, tem de tudo que ela tem. Aí que está a questão: a felicidade nossa não se condiciona por aquilo que se tem, por aquilo que se conquista materialmente. A felicidade está quando nós descobrimos sentido em todas as coisas da nossa vida, e o bem externo não comunica sentido interno. É preciso nos alimentarmos de Deus para que tenhamos sentido em todos os momentos. Tanto que uma vida próspera, qualidade de vida, ela acontece em muitas situações, com quem tem muito, com quem tem pouco, porque não está no quanto se tem, está no quanto se deixa Deus viver em nós. E quando nós vamos nos alimentando de Deus, nos alimentando do corpo e sangue do Senhor, a nossa vida vai tomando gosto de eternidade, e nós não vamos mais nos preocupando com as coisas secundárias da vida. E, gente, quanto que nós nos preocupamos com coisas secundárias, é ou não é? Quantas coisas que não merecem a nossa atenção desvia o nosso coração do essencial. Quantas vezes nós colocamos alguns obstáculos secundários e deixamos de viver o melhor de Deus em nossa vida, porque paramos nisso, paramos naquilo, paramos numa decepção, paramos num momentinho, e muitas vezes deixamos de viver uma existência plena de sentido para nos contentar com algumas migalhas das circunstâncias. E hoje o evangelho é muito enfático. Jesus diz: o meu corpo é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida. É interessante que esse discurso do pão da vida, quando Jesus diz isso, alguns que ouvem falam: não, isso aqui é difícil demais, eu vou embora. E o povo vai embora. Aí você pensa que Jesus vai baixar o nível? Ele vira para os discípulos, para os 12, e fala: vocês querem ir junto? Se quiser pode ir embora. E Pedro fala: não, Senhor, tu tens palavras de vida eterna. Não é Jesus que tem que se abaixar o nosso jeito de amar, é nós que temos que nos elevar ao jeito de Deus. E Deus, em sua misericórdia, hoje Ele se abaixa ao nosso jeito de amar. Olha que interessante, o santíssimo corpo e sangue do Senhor, você pode ver, olha que graça. Você vai colocar na sua boca o corpo do Senhor, você vai comungar do corpo, sangue, alma e divindade. Sobre a aparência acidental do pão e do vinho está o mistério grandioso da humanidade. Sem exagero, São Pio de Pietrelcina dizia o seguinte: o mundo pode começar o dia sem o sol, mas não sem a Santa Missa, sem o Cristo que se apresenta no mundo inteiro, que se celebra
porque Ele é propriamente esse sol de justiça que nos alimenta para a vida eterna. E nós precisamos nos alimentar do Senhor, porque se nós não nos alimentamos dele, que é o pão da vida, nós experimentamos aquilo que o povo da primeira leitura experimentou, de não conseguir permanecer fiel, porque falta força. E muitas vezes o descuido com algumas situações vai nos inserindo num caminho de frieza interior, de aridez, e gradativamente nós vamos definhando espiritualmente. É preciso sim nos alimentar com o pão material, mas o que dá sentido, alegria para a vida é o pão do céu, é o santíssimo corpo e sangue do Senhor, que se deixa tocar de maneira tão simples e direta. É interessante que na segunda leitura nós temos acesso ao texto mais antigo que se fala sobre a Eucaristia, que é esse de Paulo em Coríntios. Ele vai dizer que comungar do corpo do Senhor não é meramente um momento da nossa vida, nos insere e nos revitaliza como participantes do corpo místico de Cristo. Se nós tivéssemos essa consciência em todas as nossas relações, nós os trataríamos muito melhor, porque o irmão que está aí do seu lado é corpo de Cristo, o irmão que está do seu lado é o próprio Cristo. É evidente que isso é um percurso de uma vida, mas São Bento já nos ensinava algo fundamental. Quando um hóspede o visita, é o próprio Cristo que visita a sua casa. E na casa de um monge, se um dia você for visitar um monge no mosteiro, o melhor quarto, a melhor acolhida é dada ao hóspede, não a quem mora lá, porque tem essa consciência de que o outro é o Cristo. Todos nós precisamos crescer nisso. Todos nós precisamos entender que, como comungamos o corpo de Cristo, comungamos na fé da igreja, e não na fé que nós queremos ter, mas na fé que o Senhor apresenta, aquele que é corpo, sangue, alma e divindade, que nos alimenta. E encerrando, o único alimento que nós, quando consumimos, não nos torna nós, mas nós nos tornamos Ele, é o corpo e sangue de nosso Senhor. Que nós possamos sair daqui hoje animados, você que está na sua casa possa se sentir animado, porque ao comungar mesmo espiritualmente, ou você que vai comungar aqui conosco no drive-thru, você se tornará alter Christi, outro Cristo, porque Cristo vai assumir a sua história, assumir a sua existência e dar a missão a cada um de nós de concretizar em palavras, em obras, aquilo que nós comungamos. Comungar o corpo e sangue de Cristo é uma grande graça, mas nos interpela, porque quando comungamos o Senhor, onde nós vamos, Ele vai conosco como testemunha de todas as nossas ações. Imagine que você está guardando e guarda todo instante Deus em você. Então começa a se valorizar mais, começa a tomar atitudes melhores em relação a você, em relação aos outros. Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça. No instante de silêncio, você vai entregar seu coração ao Senhor, entregar sua vida, sua história. Você vai derramar-se inteiramente naquele que é corpo, sangue, alma e divindade. Amém? E vamos